já posso reconhecer aqui alguns rostos que na semana passada eu conheci aqui, alguns pela primeira vez, hoje eu estou revendo. E outros eu creio que eu estou vendo a primeira vez, mas leva um tempo até a gente associar as fisionomias, certo? Então, para quem não esteve aqui na semana passada, eu estive pregando, nós iniciamos uma série bíblica, a série Gênesis, o primeiro evangelho. E o meu nome é Natanael, eu sou pastor já há 14 anos e agora eu estou atuando aqui na Mineira Leste. Nos últimos 7 anos eu estava aqui na Mineira, já estou aqui na Mineira Leste há 7 anos, mas agora nós estamos atuando numa área que é responsável pela Escola Bíblica Novo Tempo. E todo o campo nós estamos lançando alguns projetos importantes para o estudo da Bíblia, para a área missionária, para a área virtual, para alcançarmos pessoas de todas as formas possíveis. E nós compartilhamos com vocês o primeiro tema da nossa série na semana passada. Quando combinei com o pastor Raissan, nós entendíamos que em outro momento, em outros domingos, em outro mês, eu estaria aqui novamente. Então, essa série é uma série de vários temas, todos com foco no livro de Gênesis. E eu, a princípio, separei 3, que seriam semana passada, hoje e o próximo domingo. E como nós estamos no período da Semana Santa, a partir da semana que vem, coincidiu uma data que eu estarei realizando a Semana Santa em outra localidade a partir de domingo. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje é o segundo episódio. Aí eu falei com o pastor, no início do mês, você começou uma série que você deu uma pausa. Você apresentou 2 temas e falou que você voltava depois. Então é o seguinte, eu vou dar uma pausa, hoje é o segundo episódio, e eu volto em outro domingo para a gente dar sequência nos outros episódios dessa série, para a gente acompanhar com bastante atenção o evangelho que se encontra aqui no livro de Gênesis, de graça, de salvação para todos nós, tá bom? Então, hoje é o segundo tema. Semana que vem, o pastor me falou que já providenciou alguém para estar aqui. Não vai dar sequência à nossa série, mas eu estarei retornando em outro mês, nos domingos, para a gente poder dar sequência aqui, tá bom? Olha só, o livro de Gênesis é um livro muito interessante. Eu sou suspeito de falar sobre o livro de Gênesis. E quando eu escolhi apresentar para vocês essa série, eu escolhi porque eu pensei assim, vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com a igreja aqui, eu vim morar aqui, então eu vou escolher falar daquilo que eu mais gosto, porque é mais fácil de dar certo e alcançar muitos objetivos, né? Então esse é o livro que eu mais gosto, que eu mais estudo e que toda vez que eu estudo eu posso encontrar maravilhas da palavra de Deus aqui. Então hoje nós vamos dar sequência estudando mais um pouquinho do Evangelho aqui no livro de Gênesis. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, aí no capítulo 32. E hoje nós vamos compartilhar com vocês uma história conhecida de todos nós. É uma história que eu gosto muito, a história de Jacó. E nós vamos apresentar aqui a temática a partir do verso 22, Gênesis 32, a partir do verso 22. Assim que você encontrar, nós vamos ter a oportunidade de lermos juntos. Se você encontrou, eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu-os todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia.
Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos aqui na tua presença, muito obrigado, porque nós entendemos que o Espírito Santo do Senhor se encontra aqui. Peço que tenhamos tranquilidade, atenção para o que a tua palavra nos apresenta nesse momento. Que tenhamos aqui o coração receptivo para receber a tua mensagem. Que a graça do Senhor nos alcance mais uma vez. Que o pregador seja mais uma vez apenas um instrumento nas tuas mãos. E que nós tenhamos a sensibilidade de receber a instrução do teu Espírito pela tua palavra. É o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Esta noite foi a noite em que Jacó luta com Deus. A luta é uma luta com um homem descrita. E ao final do texto que lemos, que acabamos de ler, o texto diz que Jacó estava lutando com o próprio Deus. Esse texto é muito interessante porque ele tem algumas características que me chamam a atenção. Mas antes da gente poder compartilhar com vocês a visão desse texto que acabamos de ler, vamos para o contexto. O contexto é o seguinte: Jacó, ele esteve em conflito com a sua família. Jacó, ele, através da influência da sua mãe, ele então decidiu roubar a bênção que o seu pai daria ao seu irmão. Quando você lê o texto de Gênesis, você percebe que é Rebeca, quem chega ali e chama Jacó e apresenta para Jacó o que ela ouviu. Ela ouviu o seu pai convidando o seu irmão para que encontrasse ali uma caça, fizesse uma comida para ele, para que naquele momento ele pudesse abençoar o seu irmão. A sua mãe então apresenta isso para Jacó e diz assim: olha, meu filho, você vai fazer do jeito que eu vou te orientar. E ela orienta Jacó. Jacó resiste um pouco. E ela inclusive diz assim: deixa que essa maldição caia sobre mim, mas faça o que eu estou pedindo. E Jacó então, ele alinha com a sua mãe, e eles então vão e conseguem executar o plano com sucesso. Isaac abençoa Jacó. Jacó recebe agora a bênção da primogenitura. Ele se torna agora o líder espiritual da sua família. Só que tudo isso já era plano de Deus. Mas agora eles fazem da forma com que eles desejam, e isso gera um conflito, porque agora o seu irmão está com ódio dele, deseja matá-lo. Então Jacó sai de casa fugido, e ele foge, e ele tem um encontro com Deus aqui no capítulo 28, e quando ele se encontra com Deus naquele momento, o Senhor diz ali no verso 13: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. O Senhor se apresenta a Jacó naquela noite. Jacó tem um sonho, e então, depois daquele encontro com Deus, Jacó faz um voto. E o voto de Jacó está aqui no capítulo 28,
a partir do verso 20, Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Veja, Jacó, ele vai começar uma jornada. Ele sabe que não vai ser fácil. E então ele faz o seguinte voto: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, se eu tiver alimento, se eu tiver vestes, se eu puder seguir em paz, então eu quero ter a oportunidade de voltar para casa em paz com a minha família. E então, se eu voltar para casa em paz, o Senhor será o meu Deus. Eu queria que vocês avaliassem o texto. O texto que eu apresentei para vocês, no verso 14, no verso 13, diz que Deus se apresenta para Jacó como o Deus de Abraão, avô de Jacó, como o Deus de Isaac, pai de Jacó. Esse é o Deus que se apresenta para Jacó. E agora o voto que Jacó faz é que, se esse Deus de Abraão e Isaac cuidar dele e o trouxer em paz para casa, esse Deus também será o seu Deus. E muitas coisas acontecem. E agora, depois de tantas coisas que acontecem, chegou o grande dia. O dia em que Jacó sabia que no dia seguinte, que na manhã seguinte, ele encontraria com o seu irmão. E ele sabia todo o contexto. Ele saiu de casa por causa do ódio do seu irmão. O seu irmão queria tirar a sua vida. Havia um conflito, mas ele pediu a Deus: Senhor, me ajude, me acompanhe e me traga em paz para casa. E assim, o Senhor será o meu Deus. Jacó estava preocupado. Jacó estava ansioso. Jacó então pega a sua família e deixa reservada num determinado lugar, e ele se isola. E ao se isolar, acabamos de fazer a leitura, aparece um homem. E é o homem quem inicia a briga com Jacó. O texto bíblico que eu li com vocês diz no verso 24 do capítulo 32. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. A iniciativa da luta é do homem. E então esse homem que começa a luta com Jacó, o texto diz que lutaram até romper do dia, e o verso 25 diz: vendo este, o homem, que não podia com Jacó, tocou na articulação de Jacó, e Jacó ali se rendeu. Não necessariamente, mas ele já ficou numa situação bem vulnerável. É muito estranha essa cena. Um homem que começa a briga, o homem não consegue conter Jacó na briga, mas aí o homem dá um toque na coxa de Jacó, e agora Jacó já fica com a coxa deslocada. Que estranho, né? Muito estranho, porque não faz sentido. Se eles lutaram a noite toda e ele não podia com Jacó, como é que um golpe apenas de um toque na coxa resolveu toda a situação? Então, naturalmente, essa não foi uma cena de uma luta com um homem qualquer. Por isso que o texto que eu li com vocês revela que o homem com quem Jacó lutou era o próprio Deus. Jacó queria ser abençoado. Ele percebe que esse homem não é um homem natural. E depois de ele perceber, ele insiste com esse homem: por favor, eu quero ser abençoado. Mas presta atenção comigo. Jacó já não havia sido abençoado. Eu comecei contando a história para vocês. Ele tomou a bênção. E agora ele estava abençoado pelo seu pai. Eu digo mais ainda para vocês. No capítulo 28, no início do capítulo, revela que Isaac, antes de Jacó partir, Isaac chamou Jacó. E Isaac concedeu a bênção a Jacó novamente. Reforçou a bênção para Jacó. Jacó não saiu de casa em conflito com o seu pai. Jacó saiu de casa em conflito com o seu irmão. E agora, quando Jacó pede para ser abençoado novamente, é porque ele sente que aquela bênção que ele recebeu
não foi da maneira correta e que aquela bênção estava trazendo para ele, na verdade, muitos conflitos. Sabe, gente, eu paro aqui para a gente fazer uma primeira reflexão nessa noite. Quantas vezes nós temos recebido bênçãos nessa terra que nós julgamos ser bênçãos, mas que essas bênçãos têm causado mais conflito do que paz? E quando eu uso o termo bênção, eu quero usar no termo mais popular, de ser algo que a gente acha bom, de algo que é bom para nós, de algo que a gente persegue para alcançar, de algo que a gente deseja. Então, todo resultado positivo que a gente consegue alcançar, a gente julga ser isso uma bênção para a nossa vida. E Jacó queria muito, desde o princípio da história, a gente percebe que Jacó almeja ser abençoado com a bênção da primogenitura. Ele compra isso, inclusive com um prato de comida, quando ele encontra com o seu irmão cansado e com fome. Ele deseja. E quando a sua mãe apresenta o plano para ele, ele sequer resiste, porque ele quer muito receber essa bênção. Nós já sabemos pelo próprio texto bíblico, e quando ela estava com os filhos na barriga, havia um conflito no seu ventre, e ela questiona Deus, e Deus fala para ela: o mais moço, ele vai governar, ele vai liderar, ele é o meu escolhido. E Jacó, ao saber dessas coisas, então ele tenta agora conseguir alcançar esse objetivo, mas não esperando que Deus conduza as coisas. Ele quer fazer a sua maneira. Então eu quero dizer para você nessa noite que não tem nenhum problema você almejar algumas coisas nessa vida. É uma casa, é um emprego, é uma faculdade. Você tem desejado ter uma família, um casamento. Você tem desejado mais prosperidade financeira. Você tem desejado ir para outro país, eu não sei. Nós temos muitos planos, mas o fato é que muitas vezes nós desejamos tanto algumas coisas que nós não nos preocupamos qual é a opinião de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus realmente quer para nós. E quando nós insistimos em alcançar algumas bênçãos aqui nessa terra, e numa perspectiva popular, muitas dessas nos distanciam de Deus. E eu digo para vocês, o que adianta você ter sucesso sem Deus? O que adianta você estar bem na sociedade, ou com um emprego melhor, ou com uma posição melhor, ou com aquilo que você tanto lutou para alcançar, se você feriu vários princípios para obter isso? O que adianta? E Jacó fez isso. E olha, Deus quer te abençoar com uma casa, Deus quer te abençoar com uma família, Deus quer te abençoar com bens, Deus quer nos abençoar de todas essas formas lícitas. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando nós antecipamos algumas coisas. Nós queremos tanto isso de maneira imediata, a gente acelera tanto o processo que a gente burla, a gente trapaceia, a gente mente, a gente faz do nosso jeito para chegar em alguns objetivos. E nós nos esquecemos de que Deus, Ele quer nos abençoar da maneira correta. Toda vez que algo for muito bom para você, mas que afetar sua família, eu tenho certeza que não é da vontade de Deus. Toda vez que algo for muito bom para você, mas você tiver que trapacear algumas pessoas, não é da vontade de Deus. Toda vez que algo for muito bom para você, mas você ferir alguns princípios, eu tenho certeza que não é da vontade de Deus. Eu me lembro de um amigo, ele da igreja, e ele, por morar numa realidade mais assim confortável em termos de não ser tão visto, ele fazia faculdade, e porque ele sabia que se ele tivesse que estudar, de não estudar nas aulas da sexta-feira à noite, se ele não estudasse, ele ia adiar o seu curso por mais 1 ano e meio. Ele sabia disso. E como ele estava nesse contexto de um lugar onde
as pessoas não o conheciam tão bem, e ele sempre estava na igreja, mas também sumia de vez em quando e tal. Então ele decidiu que ele ia fazer isso. E ele teve muito êxito, porque além dele conseguir, e era uma faculdade, vou citar aqui, uma faculdade de Direito, além dele conseguir concluir dentro do período de tempo, ele ainda conseguiu passar na prova da ordem, ali naquele período não sei se é no último ano, né? Que pode fazer e que você ainda consegue. Então ele conseguiu tudo isso. Ele conseguiu concluir dentro do tempo, ele conseguiu passar na prova da ordem, ele conseguiu ser o melhor aluno da turma, mas ele, todos os anos, sendo adventista, conhecendo sobre o sábado, ainda assim ele manteve o seu plano de se formar e conquistar os seus planos, os seus objetivos. Eu dei esse exemplo para vocês para dizer que tem muitas conquistas que nós alcançamos, mas muitas vezes essas conquistas não têm nada a ver com a bênção de Deus. Tem que ver com a sua capacidade. Simplesmente a mãe de Jacó e Jacó foram inteligentes, bolaram um plano e conseguiram alcançar o objetivo deles. Isso mostra para mim e para você que nós somos capazes sim de alcançarmos muitas coisas aqui nessa terra sem precisar de Deus. Nós podemos sim. Quando eu analiso esse cenário entre as coisas que nós desejamos e as coisas que os ímpios desejam, eu fico avaliando da seguinte maneira. Olha o quadro. Imagina só que você deseje passar numa faculdade muito difícil. E você ora a Deus todos os dias. O ímpio, ele está estudando. E você está orando e estudando. Mas ao final do processo seletivo, um só vai passar. E adivinha quem passou? O ímpio. Isso é possível, sim ou não? É possível. Imagina só, na seguinte cena, 2 pessoas estão no leito do hospital. A igreja está orando pelo irmão. O irmão é um fiel a Deus. Só que lá no quarto tem outro leito, um ímpio, um incrédulo. E naquela noite, um morre, e no outro dia o outro recebe alta. Adivinha quem morreu? O irmão que todo mundo estava orando por ele. Adivinha quem recebeu alta? O incrédulo. No outro dia. Ninguém orou por ele, ele nem crê em Deus. Isso é possível, sim ou não? Agora imagina só, numa família existe um senhor. Ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo exemplo. E numa outra família, ele é um exemplo de moral, ele paga as contas, ele resolve tudo, ele é uma pessoa de moral e de exemplo para a sua família, um bom pai, um bom marido. Adivinha quem é o péssimo marido, o péssimo pai e um mau exemplo? O crente. Isso é possível, sim ou não? Sim. Vai ser promovido na empresa. Uma das 2 pessoas, um é crente, faz tudo certinho. Ora a Deus, é fiel a Deus, lê a Bíblia. O outro é incrédulo, é ateu, trapaceia todo mundo. Adivinha quem vai ser promovido? O ateu, o incrédulo. Isso é possível, sim ou não? Vocês estão começando a avaliar comigo uma coisa, que bênçãos, entre aspas, aquilo que a gente quer alcançar aqui nessa terra, é possível com capacidade intelectual, é possível com esforço humano, é possível com determinação, é possível com empenho, é possível. E quando a gente fala de bênçãos materiais e desta vida e posições, qualquer pessoa pode ter. E o incrédulo pode ter melhor do que você. Mas a bênção de Deus só tem aquele que tem comunhão com Deus e paz com Deus. É diferente. E Jacó estava inquieto, porque ele sabia que no dia seguinte ele ia encontrar com seu irmão. É o que é narrado no capítulo 33, o encontro deles. E naquela noite Jacó, ele está inquieto porque ele lembra do dia em que ele teve a conversa com seu pai. E eu quero voltar a essa conversa. Volta comigo aí no capítulo 27. E no capítulo 27, existe aqui a conversa entre Jacó e Isaac. E Isaac, ele aborda Jacó. Lembre-se, Jacó, ele quer ser abençoado. Ele luta com aquele homem porque ele quer ser abençoado.
E no capítulo 27, então, o verso 21 diz assim, não, verso 20, não, desculpa, verso 18, é no 18 que começa. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fale, quem é você? Quem é você, meu filho? Quem é você? Essa foi a primeira oportunidade naquela noite de Jacó desistir do seu plano. Quem é você? É o 27, versículo 18. É a pergunta de Isaac para Jacó. Quem é você? É a primeira oportunidade de Jacó. E o verso 19 diz assim, respondeu Jacó a seu pai, sou eu, Jacó, Esaú, o seu primogênito. Veja que o desejo de Jacó de alcançar o seu objetivo é maior do que qualquer coisa. Ele está disposto a mentir para alcançar o que ele quer. Mas era uma oportunidade. Isaac entendeu que não estava claro. E Isaac dá uma segunda chance para ele. Veja o verso 20. Isaac perguntou ao seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? E eu quero revelar na resposta de Jacó o quanto nós somos determinados para alcançar o que a gente quer, a ponto de dizer assim, o Senhor Deus mandou para mim. Quando nós queremos algumas coisas, nós colocamos até o nome de Deus. Algumas pessoas fazem algumas perguntas para pastores. Para mim já fizeram muitas vezes. As pessoas sabem. Elas entendem, elas já sabem. Mas ela precisa de uma resposta de consentimento pastoral. E as pessoas vêm, pastor, pode fazer isso? Elas já sabem. Aí o pastor vai responder como qualquer outro já disse. Não, não pode. Mas quem sabe ela esperava assim, algo relativo, que o pastor pudesse responder de maneira mais relativa. E algumas pessoas, quando desejam alcançar algumas coisas, gente, elas querem validação. É do pastor, é de alguém, até que alguém possa concordar com o que ela quer. Parece que assim, esse não deu certo, deixa eu perguntar para outro não deu certo. Algumas pessoas já chegaram para mim e já disseram assim, não, porque isso eu já perguntei para uns 5 pastores. Parece que a pessoa queria algum pastor, pelo menos, que validasse o que elas estavam querendo fazer. E é isso que acontece quando estamos determinados para conquistar algumas coisas que não são bênçãos de Deus, mas são objetivos que nós queremos alcançar aqui nessa terra. E Isaac, ele aborda, ele dá uma chance para Jacó, e agora Jacó usa o próprio nome de Deus para dizer, Deus que me mandou para mim. Isaac continua insistindo, verso 21, então Isaac disse a Jacó, chega mais perto, para que eu apalpe meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. A terceira chance de Jacó, de finalmente dizer assim, pai, olha, eu me lembro que minha mãe me contou, que eu sou o prometido, é de mim que virá o Messias, eu é que vou levar a linhagem da nossa família, e eu estou aqui como um farsante, pai, o senhor não se lembra disso, quem sabe até para conflitar com seu pai, mas não, ele está determinado. Eles bolaram um plano muito bem feito, porque eles tinham um objetivo muito bem definido. Eles colocaram pelos no corpo de Jacó, foi estratégia da sua mãe, e ele anuiu com a sua mãe. E agora, o verso 23 é revelador, pois diz assim, e não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou, e gente, essa pergunta, ela é muito profunda, porque assim, você é mesmo o meu filho Esaú? Sabe, quantas chances
Jacó recebeu para desistir do seu plano? Quantas? E quantas chances nós recebemos para desistirmos dos nossos planos, que são apenas para esbanjarmos em nossos próprios prazeres, para satisfazermos os nossos próprios desejos, e o egoísmo, e o status, e o parecer, e o mostrar, e o ser visto. Então, ele tomou a caça e comeu e abençoou ele ali. Chances não faltaram de evitar aquele conflito. Por isso que lá no capítulo 32, onde estamos, no capítulo 32, Jacó insiste. O verso 26, deixe-me ir, porque já rompeu o dia, não deixarei se você não me abençoar. Porque agora ele entende o que é a bênção de Deus de verdade. A bênção de Deus não tem que ver com trapacear, não tem que ver com o nosso ego, não tem que ver com nossos próprios desejos. A bênção de Deus está em estar em paz com Deus e com as pessoas. Naquela luta, então, agora Jacó recebe a bênção. E ao receber a bênção, ele recebe um novo nome. E agora, o nome que ele recebe é o seguinte, o verso 28, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Essa bênção de Jacó foi na luta com Deus. Mas ela representa que Jacó, ele estava preparado não somente para vencê-la com Deus, mas também de vencer em relação ao seu irmão. Porque ele não venceu a batalha apenas com Deus, venceu também com relação ao seu próximo. Porque ele lutou com Deus e com os homens, ele estava disposto a redimir com a sua família. Sabe, irmãos e amigos, Deus sempre vai perder a batalha quando a nossa insistência com Deus for: Senhor, eu preciso do seu perdão. Entenda que essa luta aqui é a seguinte luta: eu quero alcançar graça, eu quero alcançar misericórdia, eu quero alcançar perdão. E na luta com Deus, quando nós nos apresentamos diante de Deus, dispostos a reconhecer que erramos, dispostos a receber graça de Deus, misericórdia de Deus, perdão de Deus, Deus sempre cede, porque na luta com Deus, quem venceu foi Jacó e não foi Deus. E o significado disso é: toda vez que você for diante de Deus e se render a Deus, como Jacó se rendeu, reconhecendo quem ele era, Deus cede para você a graça, Deus cede para você o perdão, Deus cede para você a misericórdia. Por isso, a segunda reflexão desta noite é: lute com Deus. Para de insistir com os seus projetos e aceite os planos de Deus para a sua vida. Lute com Deus, porque não é fácil renunciar à nossa própria vontade e os nossos próprios planos e os nossos próprios desejos, que temos consciência que são contrários à vontade de Deus. Lute com Deus, porque para sermos discípulos de Cristo, temos que negarmos a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo. E isso não é simples, porque negar o eu é o grande problema, é a grande questão. Nós temos o orgulho, nós temos os desejos, nós queremos ser vistos, nós queremos alcançar, nós queremos realizar coisas. E por isso, lute com Deus, porque quando você perceber que você não é maior do que isso, quando você perceber que você é refém disso, é limitado a isso, que não consegue lidar com isso, lute com Deus. Eu gosto muito do texto de Efésios que nos declara o seguinte:
Efésios 6 diz para que nós possamos nos apossar da força e do poder de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é na região espiritual. E se vestirmos a armadura de Deus, nós teremos capacidade de vencer as batalhas. Ou seja, nós reconhecemos quem nós somos. Não adianta você lutar contra quem você é. Isso é antibíblico. Você segurar desejo, você segurar vontade, você segurar tendências é antibíblico. Você sempre vai fracassar. Você pode conseguir ficar por um dia, por uma semana, por um mês, se contendo, segurando. E eu vejo que muitas pessoas tentam vencer na vida espiritual assim. Elas tentam se conter. E algumas conseguem até se conter por algum tempo. E começam a cobrar até de outras pessoas, dizendo: se contenha, vença o seu pecado, vença a sua tendência, vença o seu orgulho. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas a Bíblia diz: busque a força e o poder de Deus. E revista da armadura de Deus. E você vai resistir o inimigo. É assim que funciona. Então lute com Deus. Vá a Ele, reconheça quem você é, porque toda vez que você lutar com Deus, você vai ganhar. Você vai ganhar a graça. Você vai ganhar o perdão. Você vai ganhar a misericórdia de Deus, porque foi o que Jacó conseguiu. Naquela noite ele alcançou, e ele declara: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. É a declaração aqui no verso 30. Eu vi a face de Deus, e eu vi o semblante de Deus, e eu vi que a minha vida foi salva. Eu fui perdoado por Deus, eu recebi a graça de Deus. Mas havia o próximo dia, e no próximo dia ele iria encontrar com seu irmão. E no dia que ele ia encontrar com seu irmão, no dia seguinte, o capítulo 33 narra para a gente que ele mandou muitos presentes à frente, que ele mandou os seus servos na frente, ele mandou as suas servas e esposas na frente, seus filhos na frente, e lá no fundo ficou só ele, a sua amada e também o seu filho. Jacó, Raquel e ali José, os três. Todo mundo na frente e eles três lá no fundo. E agora nesse cenário, esses grupos se encontram. O grupo do seu irmão se encontra com o grupo de Jacó. Mas nos chama a atenção que no verso 10, eles se encontram. Jacó e Esaú se encontram. E o capítulo 33 e o verso 10 diz assim: mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Veja que mensagem profunda nesse texto. Jacó finalmente entendeu a bênção por completo. Eu queria que você fizesse uma análise desse texto. Ele diz assim: eu vi o seu rosto. E Esaú, eu estou olhando para o seu rosto e eu estou vendo a face de Deus. E o texto é um paralelo com o verso 30 do capítulo 32. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, ao amanhecer, ele viu o rosto de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. E ele viu que ele estava salvo, porque ele contemplou isso no rosto de Deus. Mas no encontro com seu irmão, capítulo 33, verso 10, ele vê a mesma face de Deus no rosto do seu irmão. Ele entende a bênção, a paz e o perdão, porque ele vê o perdão na face do seu irmão. A reflexão que nós podemos fazer aqui é única e que se repete sempre que alguém dá o perdão. Quando alguém perdoa de verdade, a pessoa perdoada entende o perdão
E essa face que perdoa revela a face de Deus. Por isso que nós não podemos desassociar o perdão da grande dádiva de Deus que Ele deu a cada um de nós que não merecemos. E porque Ele deu a cada um de nós que não merecemos, Deus diz o seguinte: se você não é capaz de perdoar alguém, eu não perdoo você. É o que Deus diz. Quando Jesus discursa o Sermão do Monte, Ele apresenta essa abordagem. Ele apresenta o Pai Nosso e ao final Ele faz uma observação, depois de Ele recitar o Pai Nosso. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados pelo vosso Pai. Deus espera que a graça que Ele depositou sobre nós, sejamos também capazes de depositar sobre outras pessoas. E se você não está preparado para isso, lute com Deus. Lute com Deus. Lute constantemente. Lute a noite toda. Lute a semana toda. Lute o tempo que precisar para você entender que finalmente você compreendeu a graça de Deus. E o quanto você precisa de Deus, porque o seu coração não está te ajudando. Você se render a esse Deus. E entender que o perdão de Deus que Ele te deu, Ele também quer que você conceda às outras pessoas. Se você é incapaz de aceitar alguém, se você tem sido indiferente com alguém, se você é incapaz de perdoar alguém, e aqui, olha, eu entendo você, não passei pelo que você passou, não fui eu que fui traído pela pessoa que você tanto confiava, não fui eu que fui enganado pela pessoa que você entregou a sua confiança, não fui eu que sofri traumas da pessoa que deixou você com traumas. Não fui eu. Eu entendo a sua dor, eu tenho as minhas também. Nós temos complexos, nós temos traumas, nós temos problemas, porque pessoas fizeram mal para conosco. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu não encontro aqui no Evangelho de Gênesis, no Evangelho da Palavra, nas histórias bíblicas, um outro Evangelho que não seja um Evangelho de graça, disposto a perdoar, a aceitar, a relevar. Veja quanto que Isaac insistiu com Jacó, e ele insistiu com o seu plano, e ele afetou sua família, e ele gerou todo um transtorno, e ainda assim, depois dele lutar com Deus, Deus se rende e oferece a ele. Então é impossível olhar para o Evangelho e entender que você pode perdoar quem você quiser, e está tudo bem, porque só Deus sabe a dor que você está sentindo. Então, se está sendo grande a sua dor, luta com Deus. Vai resolver com Deus. Pede para Ele. Luta com Ele. Até que você entenda que está em paz com Deus, para estar em paz com os homens. Jacó entendeu isso. E ele viu isso no rosto do seu irmão. Ele viu a face de Deus, a face do perdão. E agora Jacó estava em paz. Voltando ao que nós estudamos aqui no início. Lá no capítulo 28, Deus se apresentou no verso 13. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. E aí, no verso 21, de maneira que se eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Veja, essa foi a promessa que ele fez, esse foi o voto que ele fez. Jacó apresenta, e em muitos momentos, a gente percebe aqui que ele apresenta Deus na seguinte figura. Capítulo 31 e o verso, é o verso 5. Olha só como Jacó conversa com Deus. E lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Veja, Jacó, quando conversa ali com Labão, ele diz assim: olha, eu estou vendo que vocês estão indiferentes comigo, a gente já não é mais a mesma coisa, deixa eu ir embora.
porque eu vejo no rosto de vocês outra coisa. O Deus de meu pai está comigo. O Deus de meu pai. Ainda era o Deus do seu pai. Ele então tem um outro encontro aqui, o capítulo 31 e o verso 29. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse. E ainda no capítulo 31 e o verso 42, Jacó diz: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Então sempre que Jacó está orando, buscando, falando sobre Deus, sempre é o Deus do pai dele, o Deus do avô dele. E ainda aqui o verso 53 do capítulo 31 diz assim: o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Aqui Jacó está numa resolução e ainda uma oração que Jacó faz no capítulo 32. Olha como ele ora no capítulo 32 e o verso 9. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. É assim que Jacó está sempre buscando a Deus. Mas ele disse: se eu voltar em paz para casa, se eu conseguir estar em paz com minha família, eu vou cumprir o voto de que o Senhor será também o meu Deus. E a gente só enxerga isso no capítulo 33, depois que ele encontra o seu irmão. O último verso, verso 20, Jacó ergue um altar e ele diz assim: levantou ali um altar e lhe disse, e deu o nome de Deus, o Deus de Israel. É aquela oração famosa que nós conhecemos, no livro de Êxodo é apresentada. O Deus de Abraão, Isaque, de quem mais? Jacó. Mas até Jacó ter a sua experiência com Deus, ele ainda não vê Deus como o Deus dele. Mas depois dele ter uma experiência profunda com Deus, aí ele enxerga finalmente quem é Deus para ele também. Antes Jacó ouvia da experiência de Abraão. Antes Jacó ouvia da experiência de Isaque, seu pai. Mas agora Jacó teve a sua própria experiência com Deus. E ele pode dizer: o meu Deus, o Deus de Israel. Sabe, Deus, se tem sido desconhecido para você, se você tem visto apenas a experiência divina na vida de outras pessoas, se você viu apenas transformação de vida na vida de outras pessoas, saiba de uma coisa nessa noite: esse Deus pode ser também o seu Deus. E a mesma experiência que outras pessoas tiveram com Deus, essa mesma experiência você também pode ter com Deus. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também é o meu Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó também pode ser o seu Deus. E para a gente entender isso, é só depois que a gente tem uma experiência real com esse Deus. E eu convido você nessa noite: busque, insista, lute se precisar, quanto tempo for preciso, como Jacó, para você conhecer de fato esse Deus. Para você ter as respostas desse Deus na sua vida. Para que você comece uma nova vida em paz com esse Deus. O que está faltando para você ter essa experiência? O que você precisa reconhecer diante desse Deus? Deus quer que você vá a Ele. E se coloque diante dEle. Crie uma oportunidade para Ele. O mais interessante é que sempre Deus toma iniciativa quando a gente está disposto também. Foi o homem que aproximou de Jacó para lutar com ele. Foi Deus quem buscou Adão quando ele se escondeu. Foi Deus quem foi atrás de Caim na semana passada, como estudamos. É sempre Deus que está à procura de nós.
Então, procure o seu canto e aguarde que esse Deus vai chegar. Escolha o lugar como Jacó escolheu. E esse Deus vai se aproximar. E vocês vão ter uma experiência incrível, marcante. Se renda a esse Deus, o meu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Se entregue a Ele mais uma vez e de verdade nessa noite. Eu queria que você pudesse orar comigo nesse momento, demonstrando assim o quanto que você quer que essa mensagem se aplique à sua vida, o quanto que você deseja ter também, como Jacó, uma experiência com Deus. Se você puder ficar em pé no seu lugar, se você puder acompanhar conosco. Nosso Pai, nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus que está durante toda a história conduzindo tudo e nada foge do controle dele e que quer salvar a todos. Nós te agradecemos, Senhor, porque agora nós queremos, através dessa reflexão, tomar decisões, nos colocar mais uma vez nas tuas mãos, entender melhor os planos do Senhor para a nossa vida. Nós queremos sair dessa noite aqui decididos a ir para um canto e esperar o Senhor lá nos encontrar, como Jacó aguardou e o Senhor apareceu. E você e eles puderam ter uma noite de lutas, mas que saíram vitoriosos. Nós temos que resolver muitas coisas, sejam sobre nós, com o próximo e também contigo. Nos auxilie, Pai. Nos ajude, nos acompanhe. Nos dê a capacidade de entendermos a Tua vontade para nós e os desígnios do Senhor para a nossa vida. Então continue conosco e nos dê a paz. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém.